Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Tá bom? Nós vamos utilizar o Punch para responder. Arthur, o áudio tá bom aí? Tá conseguindo escutar certinho? Tá bom sim, tá Tá tranquilo. bom? Tá tranquilo? Uhum. Tá. Então tá, qualquer coisa vocês falam aí. Emanuel, olha aí o Emanuel. Seja bem-vindo, Emanuel. Que bom que você tá aqui, viu? Então, apostila 4, último exercício, na página 19. Tá escrito assim, deixa o professor pegar aqui pra gente conversar sobre ele aqui. Tá escrito assim, ó. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Tem mais alguém querendo entrar? Não? Não, acho que somos todos nós mesmo. Então está escrito assim, ó. No artigo Desmatamento da Amazônia, com intensidade vem ocorrendo, o pesquisador Felipe sugere que o modelo matemático para o cálculo da área de desmatamento é dt, tá certo? D0 multiplicado por e elevado a k vezes t. Então, essa ideia aqui que ele pede para a gente calcular. Aí tem aqui algumas informações aqui no meio. dt representa a área de desmatamento, medida em anos, desde o início, que é o inicial, D0, área de desmatamento no instante T0, e K é a taxa média anual de desmatamento da região. Admitindo-se que o modelo apresentado da realidade, que é a taxa média anual de desmatamento na Amazônia, seja de 0,6%, e usando a aproximação de L de 2, ou seja, logaritmo de 2, como 0,69, o número de anos necessário para que a área de desmatamento da Amazônia dobre o seu valor a partir de um instante inicial pré-fixado é aproximadamente quanto? Então, é só uma aplicação dessa fórmula que a gente vai trabalhar com ela. Para a gente trabalhar com essa fórmula, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai realmente utilizar ela. Deixa eu pegar aqui. Vamos no passo a passo aqui. Aqui. Ela está se escondendo. Oi? Você tá bem? Papai tá trabalhando. Vai lá, vai. Depois você volta. Já, vai lá, vai lá. Desculpa, minha menininha chegou aqui. Mas, ó, dt é igual a d0 vezes 2. Esse 2 que a gente tem aqui é exatamente o que ele disse aqui, ó, o L de 2. Então, a gente vai começar exatamente por isso. Esse 2 equivale ou seja, a gente vai dobrar esse valor. Então, deixa eu escrever aqui certinho. Deixa eu colocar aqui uma setinha. Tá? Então, esse 2 aqui significa que eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar, ó, vai dobrar. Anota aí na sua apostila também, o desmatamento. Matamento. Então, é isso que ele pede. Ele pede que a gente dobre esse desmatamento inicial. Como o desmatamento inicial era D0, então eu vou multiplicar por 2, tá certo? Então vai ficar D0 vezes 2. E qual que é a taxa, professor? A taxa é aquilo que a gente já tinha. Deixa eu ver se o professor pega um pouquinho maior aqui, para a gente falar sobre isso. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Beleza. Fica melhor. Beleza. Fica melhor agora. Então, a taxa é aquilo que a gente já tinha. Quanto que estava mostrado ali, professor? Ou seja, quanto que a gente tinha mostrando exatamente ali? A gente tinha exatamente esse valor aqui, ó. E que E elevado a Q vezes T tem que ser dobrado, certo? Tem que ser dobrado. Então, se ele tem que ser dobrado, o que a gente vai fazer aqui, professor? Tá vendo que tem D0 de um lado e do outro? Ou seja, tem D0 aqui e tem D0 aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte, para ficar mais fácil para a gente já vai cancelar esses D0. Então, eu cancelo D0 aqui e cancelo D0 aqui, como se eu passasse ele dividindo. Ele vai ficar 1 apenas. Então, eu tenho que essa taxa, que é E elevado a Q vezes T, é igual a 2. Ou seja, eu tenho que achar que esse valor vai representar o meu 2.
Então, para isso, a gente já tem algumas informações. É só a gente pegar e colocar no logaritmo. Quando você tem um exponencial que você não sabe quanto que ele é, você pode colocar o logaritmo das duas partes, ou seja, da parte anterior, tá certo? Da parte da esquerda e da parte da direita. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Logaritmo de e elevado a q vezes t igual a logaritmo de 2. Ele já deu algumas informações para gente. Informações básicas que ele já deu para gente. Ele deu para gente que a informação que o logaritmo de 2 é 0,69. Ele já deu essa informação para gente. E aqui, você tem QT multiplicado por logaritmo de L de N, ó, Ln vezes Z. Então, Ln vezes Z é logaritmo neperiano de E, que é 1. Então, na matemática, deixa o professor só reescrever ele aqui. Vou reescrever ele aqui na frente. Aqui. Ó, K vezes T, que multiplica Ln de E. Esse logaritmo neperiano de E é 1. O valor dele é 1. Matematicamente falando, o valor dele é 1. E o logaritmo de 2, ele já deu ali pra gente, ó, 0,69. Então, só substituindo aqui, esse valor aqui vai representar 1, ó. Então, você vai ter K vezes T, igual a 0,69. Então, é isso que a gente tem. O valor de K é dado também. Ó, ele disse ali que o valor de K é 0,6%. Você pode colocar dessa forma, ou você pode fazer o seguinte, ó. O que é 0,6%? Deixa eu pegar o porcento aqui. 0,6% é a mesma coisa que você escrever 0,6 e dividir ele por 100, certo? Quando você faz isso com um número, ou seja, quando você divide ele por 100, você pula ele 3 casas, certo? Então, ele já estava ali 0,6. O senhor vai escrever ele aqui na frente. Deixa eu tirar esse símbolo aqui. Igual a 0, Então, o 100 tem 2 casas. Então, coloca 2 casas e 6. É assim que a gente faz. Se você pensar no número 200, quando você divide por 100, ele volta 2 casas, fica apenas 2. Aqui é a mesma ideia. Voltou 2 casas, ficou 0,006. Então, no lugar desse KT aqui, a gente vai colocar exatamente aquele valor. 0,006, tá bom? Vezes T, que é o tempo que eu estou encontrando, vezes T, igual a 0,69. E aí, para finalizarmos aqui, nós temos T é igual a essa divisão, 0,69, dividido por 0,06, certo? Dividido por 0,06. Só um minutinho, deixa eu só organizar ele aqui para ele aparecer certinho. Dividido por 0,006. Pronto. Então, essa divisão aqui vai ser igual a 115. Tá? Se você fizer na calculadora, dá igual a 115. Professor, como que eu faria isso aí na mão? Eu vou fazer meu vestibular, como que eu faço isso aqui para fazer isso na mão? Bem simples. Você tem um número 69, você vai ter que fazer isso aqui virar 6. Então, você vai ter 690 e dividir isso para 6. Tá certo? O que a gente fez aqui, professor? A gente multiplicou aqui, ó. A gente multiplicou por 1.000 em cima por 1.000 embaixo. Então, você tem 690 dividido para 6. Que também vai dar os 115. Lembrando lá que 600 dividido para 6 dá 100 e 90 para 6 dá 15. Então, 115. Beleza? Sara, deu para entender a parte da aplicação dessa formulazinha? Era só Professora, eu preciso dar uma revisada, né, em matemática, porque assim, tem muita coisa que eu não lembro ainda, então eu tô indo aos poucos. Não vou dizer que eu entendi, que eu vou estar mentindo. Tá. Qual foi a parte mais assim, falar, professor? Isso aqui ficou meio travado. Todas.
Então eu vou revisar. Eu imaginei que as aulas de matemática seriam mais difíceis mesmo, porque faz um tempo, né, que eu já não lembro mais, enfim, aí até pegar o fio da meada de novo demora. Não, mas vamos lá, vamos tirando as dúvidas. O Arthur queria falar, Arthur? Não, eu só ia falar pra Sara ficar tranquilo que eu entendo ela. Então, entendi. Ó, então é o seguinte, a primeira coisa que ele coloca pra gente é o seguinte, ele fala assim, ó, existe um D0, que é o desmatamento nosso, da Amazônia. Uma formulazinha que o professor colocou lá. Aí ele diz o seguinte, que esse D0 aqui ele tem que dobrar. Certo? Ele diz assim, ó, esse D0 aqui ele tem que dobrar. Deixa só o professor tirar isso aqui. Vamos lá. Então assim, ó, esse D0 aqui tem que dobrar. Então, quando que isso vai dobrar? Isso vai dobrar quando D0 for 2D0. Então, foi isso que foi feito, ó. A gente tem aqui D0 vezes 2D0. Tá? Então, você tem aqui a primeira parte e a segunda parte, que a gente riscou aqui, ó. Deixa o professor colocar ele aqui na frente. E aí, é em cima disso que a gente trabalhou. Então, a gente tem aqui, ó, D0. D0. Deixa eu colocar um aqui, D0. Fechou. E isso daqui tem que ser o dobro. Então, quando esse aqui for o dobro, ou seja, quando esse aqui dobrar, que é vezes 2, a gente tem que ter o outro lado do D0 de novo, ó. D0 multiplicado por E elevado a K multiplicado. Aí o professor vai colocar aqui só para já andar mais rápido. A gente vai colocar exatamente isso aqui. Então, aqui, a aplicação é só a gente prosseguir aqui. E aí, o resto é exponencial. O resto é exponencial. Dentro disso aqui, Sara, dentro dessa ideia que a gente colocou aqui, deixa o professor circular aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. Dentro disso daqui, a gente vai trabalhar, ó. Dentro disso aqui, a gente vai trabalhar com o quê, professor? Ó, D0 aparece de um lado e D0 aparece de outro, como se fosse X. X de um lado e X do outro. Isso a gente tem que cancelar. Aí, nas funções ou nos logaritmos, o que a gente faz? Quando a gente encontra um exponencial, que a gente não sabe quanto que ele é, a gente pode aplicar logaritmo. E existem diversas propriedades do logaritmo. Eu peço para você que volte aí algumas aulas, acho que 3 aulas para trás aí. Nós estamos na aula 33, 34, então você pode voltar na aula 27, 28. Ali tem algumas propriedades do logaritmos. Quando ele está exponencial igual está aqui, ó, ou seja, o que é exponencial? Ele está em cima. Ele está no expoente. Ele pode passar multiplicando para frente. Tá? Então, ele está em cima, ele passa multiplicando para frente. E é isso, né, isso que a gente fez aqui. Professor, eu meio que boiei aqui. Mas, olha, o que foi feito aqui, ó, esse KT veio multiplicando aqui na frente, ó, tá vendo? Ó? Esse KT que estava no expoente veio multiplicando aqui na frente, ficou ln de E. E logaritmo neperiano de E é 1. Esse valor aqui é 1. Certo? Eu fiquei apenas com o KT aqui. O K, eu já tinha o valor dele. Quem que era o K? O K é esse valor aqui, ó, 0,666 aqui, ó. Ou 0,006, não 066 não, né? Esse valor aqui, ó. Então, substituindo aqui, a gente vai passar ele dividindo. Então, ficou 0,69 dividido por 0,06, que aí eu já dei a dica para você ali em cima. Então, estou só revisando aqui, ó. Já dei a dica para vocês como que faz. É só você organizar a parte de baixo e a parte de cima. Ou seja, multipliquei por 1.000 embaixo, multipliquei por 1.000 em cima. Fiquei com 690 por 6, que o resultado é 115. Então, era só uma aplicação mesmo da fórmula. Inclusive, até os valores todos ele já tinha dado para a gente. Ele já deu 0,6%, ele já deu ln de 2, certo? Nath, deu para entender esse pedacinho aqui? Ficou mais claro. Ficou mais claro, Arthur? Então, tá bom. Vamos então à nossa aula de hoje. Isso aqui. Tem algum exercício, Arthur, que ficou aí para trás? Dá uma olhada aí na sua apostila. Para a gente já fazer da apostila 4 e encerrar ela. Vê se ficou alguma coisa para trás aí para a gente resolver.
professor não resolveu com vocês. Ou se está tudo certo aí. Tá tudo certo, Tudo professor. certo? O restante o senhor resolveu nos vídeos. Tá? Então tá beleza. Tranquilo, então. Então vamos à nossa próxima apostila. E aí vocês vão pegando, vão perguntando, tá? Aqui o professor gosta que pergunta mesmo, tá? Quanto mais você pergunta, melhor fica para a gente pensar. Então, aqui nessa aula de agora, nós vamos falar sobre pensamento combinatório. O que é um pensamento combinatório? Pensamento combinatório é a ideia que você tem em relação ao princípio aditivo e ao princípio multiplicativo. Quando que eu somo e quando eu multiplico os números? Exemplo, então, você tem a ideia mais básica de todas de combinatória, é você encontrar quantos são os anagramas formados pela palavra, exemplo, a palavra amor. Né? Aí tem um monte de anagramas, tem vários anagramas. Quantos anagramas desse tem com a palavra amor, só que começado com consoantes? Aí já complica, tá certo? Ó, então já vai modificando. Por quê? Se for começado com consoantes, você tem o M e o R, tá certo? Então fica aí para você pensar qual dessas letras, ou seja, qual dessas letras eu posso substituir e quem que você substitui primeiro, quem que eu vou somar primeiro. Então é nesse princípio que a gente vai trabalhar agora, pensamento combinatório. Tá? Primeira coisa que a gente tem aqui, princípio aditivo. Quando que eu utilizo o princípio aditivo? Então, dois conjuntos finitos disjuntos. O que isso quer dizer disjuntos? Disjuntos quer dizer que a intersecção dos dois não tem elemento comum, tá? Então, se você colocar os dois conjuntos, eles não têm elementos que são comuns para os dois. Então, a intersecção é zero. Coloca aqui no cantinho, aqui na sua apostila, que a intersecção é zero. Deixa o professor pegar um print aqui, que a gente vai falando e vai comentando. Deixa eu só apagar aqui. Beleza. Ó, então, aqui, escreve aí na sua apostila, nesse cantinho aqui, ó. A intersecção é zero. Vamos colocar aqui, intersecção. Deixa eu trocar a cor só aqui. Intersecção é zero. Então não existe intersecção. Tá? O símbolo da intersecção é esse U virado para baixo, tá certo? E a união é o U virado para cima. Então isso a gente já sabe. Esses símbolos aí, tá bom? Outro sim. Esse símbolo aqui é o símbolo de conjunto vazio. Esse símbolo aqui é um símbolo de conjunto vazio. Existe outro símbolo de conjunto vazio além desse. Então eu gostaria que você colocasse aí no cantinho também. Ó, esse daqui é um dos símbolos do conjunto vazio. Então, ou assim, certo? Vou escrever aqui na frente, ou assim, ó. Assim. Tá certo? Então, assim ou assim. Esses dois símbolos são símbolos do conjunto vazio. Símbolos do conjunto vazio. Nunca um dentro do outro, tá certo? Nunca um dentro do outro. Se você colocar aquele símbolo, esse símbolo aqui, ó, dentro desse, você tem um conjunto unitário. Professor, mas é um conjunto vazio. Eu sei, mas só que você tem um conjunto unitário de um conjunto vazio. Olha que coisa mais estranha. Mas é isso que a gente tem matematicamente falando. Então, se você tiver esse conjunto aqui, e isso daqui, e de repente você colocar esse símbolo aqui dentro, dessa forma aqui, ó, você tem um conjunto unitário, tá? Esse aqui é um conjunto unitário. É um conjunto unitário e um conjunto vazio. Então, esse aqui não existe pra gente, tá? Muito cuidado aí nas respostas que vocês têm, porque alguns vestibulares, eles utilizam algumas pegadinhas, tá? Então, isso aqui é errado fazer. Não é um conjunto vazio, é um conjunto unitário de um conjunto vazio.
Vamos continuar aqui então. Ó, o número de elementos da união de A com B é dado pela soma do número de elementos com A com o número de elementos com B. Então, quando você juntar A com B, você tem a união dos dois elementos. Então, vamos lá. Aí ele traz aqui dois exemplos para a gente. Exemplo 1. O primeiro exemplo. Consideremos que... Vou colocar um pouco maior aqui. Consideremos que... Vai acompanhando na sua apostila. Dados dois conjuntos. O conjunto A é formado pelos números naturais pares menores do que 10. Então, todos os números naturais pares menores do que 10. E o conjunto B é o conjunto dos números naturais ímpares menores do que 10. E C é o conjunto dos números naturais primos menores do que 10. Então, você já observou aqui que os números pares menores do que 10 vai ser 8, 6, 4 e 2. No B, os números ímpares vai ser 1, 3, 5, 7 e 9. E no elemento C, vai ser 2, que é o menor número natural e primo, 3, 5 e 7. Tá certo? Então, nós temos aqui a explicação aqui embaixo. Ó. Então, pronto. Ó, nós temos exatamente aqui no primeiro, 5 elementos. No segundo, também temos 5 elementos. E no terceiro, nós temos exatamente 4 elementos. E aí ele pede para a gente fazer o seguinte, ó. A intersecção entre A e B é nula, é um conjunto vazio. Então, respeita a nossa igualdade. Isso é verdade, tá? Então, a intersecção entre A e B é nula. Ou seja, não existe nenhum elemento em A que repete-se em B. É isso que ele está dizendo aqui. Não tem nenhum elemento em A que repete em B. E o elemento C, tá? O elemento C vai entrar agora na parte inferior ali, que vai ser a intersecção. Então, ó, NA mais NB, a junção dos dois elementos, certo? 5 mais 5, vai ser 10, ou seja, vai ser os 10 primeiros termos da nossa sequência numérica. A intersecção é nula, e aí nós vamos agora para o termo C. Quando eu adiciono, ó, o nosso termo C, ou seja, o nosso conjunto C, eu tenho repetindo tanto no primeiro, no A, quanto no segundo, no B. Então, está repetindo nos dois. A intersecção entre A e C é diferente de conjunto vazio. Então, se a intersecção do conjunto A e do conjunto C, ou seja, se eles se repetem, eu não posso somar os elementos. Vamos lá de novo, ó. Se eles se repetem, eu não posso somar os elementos. Tá certo? Porque eu tenho 3 tanto no de baixo quanto no de cima. Eu tenho 2 também tanto nesse C quanto no A. E eu tenho 5 também, tanto aqui no C quanto no B. Então eu tenho valores que se repetem, ou seja, tem intersecção tanto no A quanto no B. Quando tem isso, eu não posso somar eles. Professor, por que a gente está aprendendo isso? Porque é o seguinte, na probabilidade, ou você soma o conjunto de elementos, ou você multiplica o conjunto de elementos. Certo? Ou você soma ou você multiplica. Aí a gente vai entender um pouquinho mais abaixo aqui o porquê que a gente está aprendendo aqui quando soma e quando não soma. Então, só fica gravado na nossa mente. Soma quando ele não tem intersecção, ou seja, quando a intersecção é um conjunto vazio, e não soma quando a intersecção ela tem elementos. Exemplo, se você pegar aqui, ó, os elementos de C e os elementos de B, você tem elementos que se repetem, ó. 3, o 5 e o 7, ó. Se você pegar os elementos de C com os elementos de A, também tem elementos que se repetem, ó, o 2, tá certo? Então, neles repetem elementos. Então, vamos lá. Um pouquinho mais aqui. A união com B, nós temos de 0 a 9. Então, nós temos 10 elementos. Agora, a união com C, nós temos apenas 8 elementos. Ué, professor, cadê os 10 elementos? Então, não temos. Está faltando aqui. Por quê? Está faltando 1. Está faltando 1. E está repetido. Ou seja, o termo C, ele se repete. Repete o 2, repete o 3, repete o 5 e o 7.
Mesmo ele tendo 4 elementos, só apareceu na união exatamente 8 elementos. Bom? E aí nós vamos para o princípio fundamental da contagem, que é o nosso princípio multiplicativo. Então, sempre que você ouvir a palavra princípio fundamental da contagem, ó, isso daqui, ó, princípio fundamental da contagem, risca aí na sua apostila também. É exatamente o princípio multiplicativo, tá? O princípio multiplicativo é chamado de princípio fundamental da contagem. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos exatamente contando elementos, certo? Vamos contar os termos que tem aqui. Então, sendo A e B dois conjuntos finitos quaisquer, o número de elementos ordenados de A e B com A pertencente a A, ou seja, esse A aqui é um elemento do conjunto A, e B é um elemento que pertence ao conjunto B, é dado o produto. Qual produto, professor? Ó, observe essa regra, pode ser estendida para a sequência de 3 ou mais termos. Primeiro exemplo aqui, o exemplo 2. Numa sorveteria... Professor. Oi, pode falar. Voltando lá no exemplo de cima, porque eu não entendi, eu estava tentando ver se eu entendia sozinha, mas não consegui, não. Pode falar. Nesse nota aqui, ele somou a quantidade de elementos do A e o B, né? Aí deu um total de 10 lá no final. Que seria a quantidade de modelos, vamos dizer assim, de números que tem dentro da somatória aí. Certo. Aí o A e o C, ele me dá 8. Sendo que, no exemplo, o A tem 5 e o C tem 4. Então, teria que dar 9. Por que deu 8? Porque eles se repetem. Lembra que eu falei para você que tem a intersecção dele não é vazio. Porque a intersecção do A e do B, a intersecção do A e do B, ela é um conjunto vazio. Então, você pode somar os elementos. Agora, a intersecção... O que é um conjunto vazio? Eu não entendi ainda isso. Conjunto vazio é o seguinte, O que é intersecção? Intersecção é aquilo que se repete. Você pode observar que, tanto no A quanto no B, não tem nenhum elemento que se repete no A e no B. Então, a gente fala que a intersecção é vazia. Deixa o professor melhorar isso aqui. Eu vou melhorar isso aqui bastante. Eu sei que você vai lembrar, eu tenho certeza. Você vai lembrar várias coisas aqui. Lá de quando a gente estava lá no primeiro ano, quer ver? Vou colocar ele aqui. Eu vou mostrar isso daqui para você. Diagramas de Venn. Já ouviu falar? Certo? Aqui, ó. Uma bolinha. Outra bolinha. Deixa eu desenhar essa bolinha direitinho aqui. Outra bolinha. Pronto. 2 bolinhas. Aí a gente tem... Aqui é o nosso conjunto A. Vou colocar aqui A. E esse daqui é o nosso conjunto B. Não, B você já sabe. O B não interfere. Vamos colocar o conjunto C aqui. Conjunto C. Beleza. No conjunto A, eu tenho os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. No conjunto C, eu tenho os elementos 2, 3, 5 e 7. Então, observe aqui, ó, que no A e no C, o A e o C tem um elemento que se repete, que é o 2. Então, o que se repete, a gente coloca aqui no meio. A gente fala, então, que a intersecção, ou seja, a união deles, tem um elemento ali dentro. E aí, quando eu for reescrever os elementos, eu vou escrever assim, ó. No A, eu tenho 0. Não posso colocar o 2, porque o 2 já está ali. Eu tenho 4. Eu tenho 6. E eu tenho 8. No elemento C, eu não posso colocar o 2, porque o 2 já está aqui também. Então, eu coloco quem? O 3, o 5 e o 7. Certo? Ou seja, a intersecção entre A e C é diferente de um conjunto vazio. Ou seja, a intersecção de A e C tem um número 2 ali. Então, por isso que é um conjunto vazio. Ou seja, para ser um conjunto vazio, não deveria ter nenhum elemento ali no meio. Ou seja, não tem nenhum elemento que pertença tanto a A quanto a C. Aí o resultado disso chama intersecção, então. É a intersecção. O resultado desse meio aqui chama-se intersecção. Que vai ser 8.
Que número que tem aqui? A intersecção é um número que repete. É o número que se repete. Tem um número, que é o número 2. A intersecção dele é 2. A união dele deu 8 elementos. Por quê? Porque tem um número que se repete. Ao invés de dar 9 elementos, eu não posso somar o número que se repete. O número que se repete é um elemento só. Certo? Tá, então o que ele te dá no final da conta é o número de elementos, aí, O só número de para eu... elementos totais. Isso, o Tá, número de elementos totais. agora eu entendi. Isso, aí se você for contar aqui, ó, perfeito, ó. Se você for contar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, cadê os outros elementos? Não eram 9 elementos? Não, mas o 2 é comum, tanto para A quanto para C. Perfeito. Por isso que deu só 8 elementos. Mesmo sendo 9, a união deles só dá 8, porque eu não posso repetir o 2 e o 2 na mesma conta. Entendi, obrigada. Beleza, beleza. E aí, continuando aqui então. Vamos no nosso exemplo ali. Beleza, beleza. Numa sorveteria, Pedrinho pode escolher uma bola de sorvete e uma calda de cobertura. Os sabores disponíveis de sorvete são chocolate, coco, creme, flocos e morango. Para cobertura, ele pode optar por caramelo, chocolate ou morango. Então, isso aqui é importante, tá? Então, ele tem aqui, ó. Ele tem todas essas opções aqui. E cobertura, ele pode essas opções aqui. Tá? Então, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 sabor de sorvete para 1, 2, 3 sabor de cobertura. De quantas maneiras Pedrinho pode pedir seu sorvete com uma única ou nenhuma calda? Certo? Então, de quantas maneiras que ele pode fazer isso? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Continuando nosso exemplo. Opa, desculpa. Então, ó. Se ele pedir só o sorvete, ou seja, só o sabor de sorvete, ele vai ter 5 maneiras de fazer isso. Ou seja, tem 5 sorvetes. Com nenhuma calda. Tá certo? Se ele pedir o sabor de sorvete, então ele vai ter o quê? Ele vai ter 3 sabores de calda, mais um sorvete. Tá? Então, 3 sabores, mais um. Então, esse 1 corresponde ao que está sem calda. Ou seja, ele tem 5 possibilidades. Ó, ele tem 5 possibilidades de escolher o sorvete sem calda. E ele tem 3 caldas, ou seja, ele pode escolher qualquer um desses 5 sorvetes com 3 caldas diferentes. Então, o total de escolhas que ele tem é o quê? É 5 vezes 4. Professor, por que a gente usou o princípio multiplicativo? Porque, nesse caso aqui, ele tinha a possibilidade tanto de escolher o sorvete com calda, com as 3 caldas, ou o sorvete sem calda. Tá? Se fosse com as 3 caldas, seria 3 vezes 5. Mas aí tem mais... Ah, isso é fantástico demais, gente. Ó, deixa o professor pegar aqui. Eu sei que vocês estão adorando. Estou com saudade do meu quadro já e vocês na sala. Né? Aí, em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser. Ó, deixa eu apagar aqui e colocar aqui. Então, ó, nós temos o seguinte, ó. Temos 5 sorvetes. A possibilidade de 5 sorvetes. 5 sorvetes. Sem calda. Certo? E mais 5 sorvetes. 5 sorvetes. Escolhendo uma calda. Uma calda cada um. Uma calda. Só que no caso que nós temos 3 caldas ao todo. Tá? Então, 5 sorvetes para 3 caldas. Eu vou colocar aqui 3 caldas. E aí você tem o seguinte, ó. Princípio multiplicativo. As caldas e os sorvetes são coisas distintas.
As caldas e o sorvete são coisas distintas. Se são coisas distintas, então eu posso multiplicar. 5 vezes 3. Certo, certo, Sara? Ó, 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Então, posso montar 15 tipos de sorvete com essas 3 caldas. É isso que a gente tem. 15. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. 5 sorvetes sem calda e 5 sorvetes com calda. Tá vendo que é o mesmo objeto? Ou seja, é o mesmo elemento, não é sorvete? Tanto sorvete com calda, sorvete sem calda, mas é sorvete. Então, se é sorvete, agora eu somo. Então, eu vou somar o quê? 15 mais 5. Totalizando 20 possibilidades. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Aqui. Deixa eu melhorar aqui. Aqui. Isso. Totalizando 20 possibilidades. Ficou fácil entender agora o porquê que o princípio é multiplicativo ou quando ele é somado ou quando ele é multiplicado? Professor, esse mais 5 que o senhor colocou aí, ele representa o sorvete sem calda, no caso. Isso, perfeito. Perfeito, ok. isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. Tá? Ele representa o sorvete sem calda. Então a gente tinha 5 sorvetes sem calda. Dá até para trocar a cor. Dá até para trocar a cor aqui, se a gente aqui poderia ter colocado aqui um 5. Um 5 ali, ó. Para indicar que esse cara aqui é diferente. Esse cara e esse cara aqui é diferente. Ou seja, ele está representando exatamente o do lado de cima. Tá? Vou colocar um 5 aqui, ó. Esse 5 e esse 5 aqui. Esse 5 aqui. Certo? Então é isso aqui que a gente tem. Beleza. Então, tanto aqueles 5 sorvetes sem calda é os mesmos 5 que estão aqui. A gente está somando. Então, o princípio multiplicativo é quando eles são distintos, são diferentes. Não representam o mesmo conjunto. E quando a gente soma? Quando a gente soma, quando ele representa o mesmo conjunto. Então, sorvete com sorvete, a gente soma. Agora, sorvete com calda, a gente apenas multiplica. Você pode fazer isso também com o quê? Você pode fazer isso também com bermuda, com short, com sapato, tá certo? A gente pode fazer isso com diversos outros elementos. Vamos voltar aqui então ao nosso primeiro exercício. E aí vocês podem ir perguntando. Podem ir perguntando. Então, o total de escolha que Pedrinho pode fazer é 20. 5 vezes 4. Ele tem 3 possibilidades de calda e a possibilidade de ir sem calda também. Então, ele tem 4 possibilidades para cada sorvete que ele escolher. Como são 5 sorvetes ao todo, 5 vezes 4 é 20. Vamos aqui ao nosso primeiro exercício. Está dizendo assim, ó. Se as placas que identificam veículos motorizados são formados por uma sequência de 3 letras quaisquer, seguidas por uma sequência de 4 algarismos, não todos nulos, então, no máximo, quantos milhões de veículos podem ser identificados? Agora a gente sabe que deu uma modificada nas placas, mas essa questão aqui foi feita bem antes, né? Foi feita ano passado, mas a gente tem outras placas agora já movimentando. A gente vai ter alguma coisa sobre as placas novas também. Eu andei dando uma olhada em toda a nossa apostila. A apostila também tem. E principalmente esse princípio multiplicativo aqui, ou esse princípio, deixa o professor usar aqui. Já comentar com a Sara. Sara, sempre que você vê assim, ó, H5 aqui, ó, tá vendo? Ó, esse H5 significa a habilidade que está sendo cobrada nessa questão. Não sei se você está familiarizado a isso, mas depois o professor pode mandar para você. Mas sempre, no começo do livro, ó, tem habilidades e competências do Enem. Deixa eu voltar aqui. Não sei se você está me vendo, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Estou te vendo, sim. Tá vendo? Tá, então beleza. Ó. Aqui, ó, tem habilidades e competências do Enem. E aqui vai de 1 até 30. De 1 a 30. Tá? Então, quando você vê que a questão... Como é isso? No começo da sua apostila.
No começo da sua apostila. Eu posso mandar para você depois. Eu mando lá no grupo para vocês as habilidades. Então, sempre que você vê aqui na questão escrito assim H5, geralmente nas primeiras páginas ali. Tá? Mas eu mando lá para você lá na sua apostila. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você de novo. Sempre que você vê ali na questão habilidade H, alguma coisa, significa que é a habilidade do Enem, tá? Que ele está cobrando de vocês. Nesse caso aqui, na nossa questão 1, está escrito H5. Quer dizer que ele está cobrando a habilidade 5 de você. Aí você já sabe. Professor, eu tive dúvida nessa H5 aqui. Então, se você teve dúvida, quando você for procurar questões, você vai procurar questões da habilidade 5. No plural, tem como você selecionar pelas habilidades. E também no Google, também você coloca lá, ó, questões sobre habilidade tal. Aparece também diversas. Mas no plural também tem uma ferramenta que pode ser feito isso. Tá bom? Aqui, então, ó, ele fala de algarismos não nulos. Então, a primeira coisa, a gente tem que começar pela restrição. Lembre-se sempre o seguinte. Quais são as suas restrições em relação ao exercício de probabilidade? Então, sempre a gente começa por aquilo que é mais difícil, ou pela sua restrição, que é o que a gente chama. Então, primeira coisa, como que são formadas as placas? As placas são três letras e mais 4 números. Então, é isso aqui que sempre aparece para a gente. 3 letras e 4 números. Para cada opção de letra, você tem 26, ou seja, você tem 26 letras diferentes. E é isso que a gente tem, então. Certo? 26 letras diferentes. Se você tem 26... Como que você sabe que para uma letra você tem 26 opções? É porque no alfabeto nosso tem 26, né? De A até Z. Certo? A, B, C, D. É 26, sabe? É 26. Não é verdade? Tá certo? Sim ou não? Tá certo. Né? São 26. Então, são 26 letras. E aí, você tem, então, 26 para o A, 26 para o B, 26 para o C. Ou seja, cada letrinha dessa aqui tem exatamente 26. E cada número desse tem 9. Professor, 9? Por que 9? Por que você tem que ter 9? Você não pode considerar nenhum número nulo, tá certo? Ou seja, você não pode ter uma sequência de 0, 0, 0, 0. Se você colocar uma sequência de 0, 0, 0, não existe placa. Ou seja, eles não podem ser todos zeros. Então, você tem 9 para cada um deles. 9, 9, 9. E são as nossas possibilidades. Então, o número máximo de placas que você pode fazer é... Ó, o professor colocar aqui, ó. Aqui embaixo aqui está faltando algumas coisas. Esse livro do professor vem sempre faltando. Então, 26 que multiplica 26, que multiplica 26. É isso que a gente tem. Como são 3 letras, tá? Eu posso ter uma placa com todas as letras iguais. Mas eu não posso ter uma placa 0000, ou seja, 4 zeros, ou seja, 4 elementos zero. Vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9. Porque eu não posso considerar 10 ali, porque se eu considerar 10 aqui, eu vou considerar que pode entrar o 0 aqui, o 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Ou seja, eu vou ter uma placa com 000. Então, o resultado disso vai ser o quê? 26 elevado a 3, tá? 26 elevado a 3, vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9. Esse resultado, ou seja, fazendo essas multiplicações aqui, fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 175 milhões 742 mil e 24 placas diferentes. Professor, esse 9 saiu da onde mesmo? Não consegui acompanhar. Assim, esse 9 são desses elementos aqui, ó. Ó. Você pode ter aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo que aqui tem o número 1, ó. Número 1. Concorda comigo que as placas têm que ser formadas assim, ó. O que ele fala pra gente? O professor colocar aqui. Ó. Você tem o 0001. É uma placa. Não pode ter tudo zero. Aí 0002. E assim sucessivamente até você chegar
até você chegar na placa 9999. Certo? Certo. Beleza? Então, quantas placas ao todo você tem? Só de números, se fosse fazer só de 4 números. Não pode ser tudo zero. Então, se não pode ser tudo zero, 0000 está fora. Então, você teria 9.999 placas formadas só com números. Mas isso vai ser multiplicado por 26 elevado a 3. Que é 26 vezes 26 vezes 26. Porque as letras eu posso repetir. Eu posso ter uma placa tipo AAA, ou seja, pode ter AAA, XXX, LLL. Eu posso ter uma placa começada com 3 letras iguais. Eu só não posso ter uma placa com todos os zeros, exemplo. Ficou mais... Deu para entender? Ficou mais claro? Deu, agora eu entendi. Deu? Beleza. Aí tá. Deixa eu só organizar aqui, que eu acabei colocando algo para separar aqui, que ficou meio estranho. Deixa o professor... Eu vou refazer aqui na frente, aqui. Na frente daquele número lá. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Então, vou colocar esse 26 elevado a 3, que a gente já entendeu quem é. Multiplicado, eu vou colocar um parênteses aqui agora. Então, vezes... Aqui, vezes... Abre o parênteses. 9, 9, 9, 9. Fechou parênteses. Igual. Então, quando você faz exatamente esse valor aqui, pode pegar a calculadora ou fazer manualmente, você vai chegar a exatamente esse valor de 175.742.424. Aí você já percebe agora, Sara, o porquê que o Brasil e outros países aqui da América Latina modificou como que é feita a placa. Então agora não são só 3 letras. Vai ter um número e nessa quinta casa aqui, ó, vai ter outra letra agora. Então vai ser multiplicado por 26 de novo. Tá? Então esse número aqui vai ficar 175 milhões multiplicado por 26. Então vai elevar bastante esse número aqui, vai para bilhões agora. Tá certo? Ou seja, então você tem muito mais placas que são possíveis ser feitas com essas regras que tem aqui. E é assim que o Brasil e o mundo toca os tipos de placas. Mas deu para entender o porquê que a gente achou esses 175 milhões? Deu. Deu? Arthur, fala comigo, Arthur. Gente, o Arthur foi dormir. Entendi, eu entendi. Foi não. Então tá, coloquei aqui uma cor azul aqui, em homenagem ao Arthur. Arthur, então, ó, 26 elevado a 3, multiplicado por 9.999, dá 175.742.424 veículos. Aí você fala, professor, mas não tem tudo isso movendo no Brasil. Mas tem muitos que estão guardados aí nos Detran, né? Tem muitas placas que não foram dado baixa, né? Então, o período de placa, ou seja, a quantidade de placa já estava já bem pequeno já, para mais 5 anos, professor, 7 anos. Pode falar. Por que ficou 9.999? Porque Não vai... teria que ser 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9? Ah, você quer multiplicar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 aqui? Não seria A assim, primeira por conta favor? eu fiz assim também, 9 elevado a 4. 9 elevado a Mas 4 aqui? não bateu o resultado. É, não bate. É porque é o seguinte, por que não pode ser 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9? Porque você tem as possibilidades, ou seja, quantas possibilidades você tem para colocar esses números aqui? Né? Quantas possibilidades você tem para colocar esse 9, esse 9, esse 9, esse 9? Ou seja, você já vai contar quantas casas. Ou seja, se você fosse fazer a placa só com números, você começa no 1 e vai até o 9.999. Porque você não pode ter nenhuma placa com 4 zeros, ou seja, 0000. Não pode ter nenhuma placa com 000. E aí as outras placas surgem todos esses. Então, a contagem dessa parte numérica, a gente já faz quando a gente está iniciando. Então, o início de tudo, qual que é a parte mais difícil para você começar? Quantos números você vai ter? Ao todo, você só pode ter 9.999 números. Imagina se você fizesse multiplicado. Seria ó, 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 81. Certo? Ó, ficaria
81 vezes 81. Que aí, se você pensar um pouquinho, 100 vezes 100 é 10 mil, né? Mais 81 vezes 81, 8 vezes 8, 64, daria mais ou menos 6.600 e alguma coisa. Ó, faltaria um monte de placa ainda para você fazer. Compreende? Entendi. Vou lá, compreendeu? Então tá, beleza. Ó, então teria, ou seja, você tem 9.999 placas e você teria só 6.400 e pouco na contagem total que você tinha feito. Então é nesse intuito. Vamos para a questão número 2. Eu quero que vocês entendam, tá? Não preocupa com, professor, vai dar tempo pra gente fazer tudo e tal. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês aprendam mesmo. Se não der tempo de tudo, depois o professor grava um videozinho e coloca o restante das questões. Aqui, ó. Questão 2. Se as placas de identificação de carros, veículos motorizados são formadas por uma sequência de 3 letras, 2 a 2 distintas, seguida por uma sequência de 4 algarismos 2 a 2 distintos, então, no máximo, quantos veículos podem ser identificados? Agora a gente já modificou a nossa questão. Porque a questão aqui, ele dá uma dificultada no seguinte, ele fala que são distintas agora. Tá? Então, ele coloca que são 2 a 2 distintos. Beleza. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tirar esse carinha aqui também. Beleza. Então vamos lá. Ó, a gente já aprendeu aqui, deixa o professor começar aqui, riscando aqui. Ó, primeira parte, segunda, terceira. Essas 3 aqui são letras, certo? Deixa eu trocar aqui a cor. Gostaria que você fizesse a mesma coisa aí no seu caderno aí. Ó. Aqui. Aqui. Tá. 2, 3, 4. Beleza. Então, aqui a gente tem o quê? Professor, o que a gente tem exatamente nesses skins que o senhor fez? Letras, tá? Então, aqui eu tenho letras, tá? Que é L, que é L, e aqui é L, ou seja, letra, letra, letra. E aqui na frente é número, certo? Número, número, número. Só que aqui ele fala distintos pra gente, certo? Ele fala que esses números e essas letras têm que ser distintas. E o que é um número distinto, professor? O que é uma letra distinta? Não pode se repetir, tá? Então, eu quero que você escreva aqui, ó, onde está escrito distintos, não pode repetir, tá? Não podemos, escrever aqui, não podemos repetir. Repetiu. Pronto. Ficou bonitinho. Ficou embolado ali, né? Mas a intenção é que você consiga anotar aí. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Como lá no primeiro era 26 o primeiro, 26 o segundo, 26 o terceiro, a gente fez o quê? Fez 26 elevado ao cubo. Aqui a gente não pode fazer 26 elevado ao cubo, porque não pode se repetir. Se você usar a letra A na primeira, você pode ter 26. Mas na segunda você não pode ter mais 26 letras. Você pode ter 25 letras, porque você já usou uma lá no primeiro. Então essa é a nossa restrição. Essa é a nossa restrição. Certo? E na terceira aqui, você só pode usar agora 24 letras. Por que, professor, só posso usar 24? Porque você já usou 2 na parte anterior, tá certo? E aí você também tem que fazer a mesma coisa com os números. Então aqui você vai usar 10 números, aqui você pode usar 9, aqui você pode usar 8, e aqui você pode usar 7. E a gente vai fazer essa multiplicação. Fazendo a multiplicação desse valor, a gente vai encontrar exatamente 78.624 termos.
Tá? Professor, então onde estavam nossas restrições? Nossa restrição estava do seguinte: tem que ser diferente, tem que ser distinto. Então, a palavra distintos, ó, a palavra distinto quer dizer que tem que ser diferente. Bom, aparece distinto, quer dizer que tem que ser diferente. E geralmente, quando aparece a palavra distinto, a primeira coisa que você vai fazer é exatamente isso. Anota aí para você não esquecer, ó. Sempre começar pela restrição, tá? Sempre comece pela restrição. Beleza? Sempre, 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 sempre. E vou repetir 10 vezes para vocês. Sempre comece pela restrição. Porque se você não começar pela restrição, você vai errar o que ele está pedindo, tá? Então, qual que era a nossa restrição? As letras e os números têm que ser diferentes. Professor, se falasse que só os números têm que ser diferentes, aí você faria todos os números primeiro e depois multiplicava por 26 vezes 26 vezes 26, que é 26 ao cubo, que era a ideia do exercício anterior. Tá bom? Gente, tá tão gostoso a aula e já passou já 1 hora. Mas vamos lá. Natália, deu para entender essa questão? Deu, professor. Cadê a Eixla? Eixla, boa noite. Boa noite, professor. Ó, tá firme aí, rapaz. Tá bom. Eixla, entendeu a questão, essa questão? Entendi. Aham, tranquilo. Entendeu? Tá tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, pode abrir o microfone e perguntar. Pode deixar. Vamos lá. Beleza. Então, essa foi a nossa questão de número 2. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Vamos à nossa questão de número 3. Sara, como o professor tinha dito para você, ó, tá vendo? Ó, aqui apareceu H4 de novo, olha. Lá era H5, agora aqui é H4. Aí eu vou mandar para você. Deixa eu... Manda no grupo, professor, manda no grupo. Pode mandar no grupo lá? Por favor. Tá, eu vou mandar as habilidades para vocês. Deixa eu só pegar aqui o negócio aqui para mim não esquecer. Senão, importante... Dá um dedinho para você enquanto você toma água aí. Beleza, eu vou ali tomar um remédio e já volto. Vai lá. Dá 2 minutinhos aí para você tomar água e já volta ali. Mas é importante que você entenda o que você está fazendo. Nossa escola, não sei se vocês viram por aí nas redes sociais, mas foi a primeira escola aqui da nossa região pelo 4º ano consecutivo, viu? Primeira no Enem, primeira nos vestibulares e bem distante da segunda e da terceira, tá certo? Aí fala, professor, mas é escola particular, tal, mas é o esforço de vocês mesmo. Primeira coisa que eu falei lá hoje na nossa reunião de professores, parabéns aos nossos alunos, principalmente, porque eles se esforçam. Eu estava conversando com a Nath, agora, essa semana, não, tem umas 3 semanas, né, Nath? A gente estava falando assim, professor, eu estou continuando estudando e tal, teve a galera que parou aí. Eu falei para ela, parabéns para vocês que continuam estudando ainda. Parabéns para todos vocês que continuam nesse pega. E serão bem recompensados. O professor não arrepende nem um minutinho pelos estudos que eu já fiz e estou fazendo ainda, né? O próximo agora vai ser o doutorado, mas é árduo, mas é compensativo. Vou salvar aqui. Isto. Habilidades. Deixa eu colocar aqui habilidades. Importante. Professor, Oi, pode falar. só a título de curiosidade, tem outra pessoa que já tem graduação na turma ou só
pessoal mais jovem. Se tem outras pessoas que já fez graduação? Isso. Tem eu. Aí, a Nath, olha. Tá por fora. Ai, que bom! Eu tô É, segura na mão e vamos. Não tá sozinha, não. Ei, parabéns pra vocês. É porque assim, eu e a Nath, a gente conversa bastante. O Arthur também. Porque alguns não aparecem, depois não aparecem, mas no Você é chat. formada em quê, Natália? Eu sou engenheiro civil. Tá vendo? Nossa! Nath sabe tudo. E aí, quer fazer medicina? Quer fazer medicina agora, cansou. Tudo igual, né? Uhum. Voltei. Voltou? Beleza, vai lá no grupo, ver se já tá lá. Tá escrito assim, habilidades Enem. Pra mim carregou aqui. Vê se carregou aí também. O PDFzinho, pequenininho, 329. Caiu aqui, caiu. Chegou. Caiu? Beleza. Aí você abre, Sara, e confere aí. Sempre que você vê aquele númerozinho do lado, significa uma habilidade dessa daí. Aí você pode ler ela, você vai ver que é bem autoexplicativo o que você está estudando, o que você está vendo. Professor, eu tive dificuldade na habilidade 18, exemplo. Eu tive dificuldade na habilidade 18. Então, os próximos exercícios que você vai fazer vai ser da habilidade 18 para você sanar essas dificuldades. A gente começa sempre por onde a gente está com maior dificuldade, tá certo? É assim que é estudo. Eu gosto de fazer... Vou falar de português, né? Eu gosto de fazer redação. Beleza. Mas na redação, o que você gosta? Eu gosto de fazer um texto argumentativo. Aí, beleza. Mas você tem um texto dissertativo diferente, ou seja, uma outra coisa, uma carta, que você não sabe e não quer fazer. Não, você tem que aprender aquilo que você não sabe ainda. Melhorando aos poucos aquilo que a gente não sabe ainda, a gente melhora por completo. Tá bom? Eu já mandei para vocês, já deu tempinho para o Arthur tomar o remédio dele. Arthur, vamos lá então. Vamos continuar aqui. Bora lá. Manuel, você tá aí? Manuel. Tô aqui sim, prof. Opa! Boa noite. Cadê aquele... Boa noite. Cadê aquele tereré? Tereré? Não tá podendo nessa época da pandemia, né? Tá proibido. Né? Tá difícil. Eu fazia tereré só com aglomeração, só. Sozinho. Tomar sozinho é tristeza. Sozinho é complicado. Vamos lá. Gente, então, Enem... Vamos... Um procedimento padrão para aumentar... Questão 3. Deixa eu pegar aqui. Isso. Vou colocar ele aqui. Um procedimento para aumentar a capacidade do número de senhas de um banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar a possibilidade de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas e minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por quanto? Então, vamos colocar no começo e no final vogais e ainda podem diferenciar ela como maiúsculas ou minúsculas. Tá? Então, observe aqui, essa é bem legal mesmo a gente pensar. Quantas vogais a gente tem? Olá, boa noite. Quantas vogais a gente tem? 5 vogais, né? 5 vogais. Aí, Fechou, 5 vogais. Então, para a gente colocar no começo ou no final, então a gente vai colocar 5 vogais. No começo, 5 vogais no final. Mas ainda Professor, eu tô igual o Chaves nessa conta. Eu só sei fazer a conta com laranja. Se mudar para maçã, eu já não sei mais. Nada a ver, olha lá. Você vai ver que vai ficar facinho, vai ficar bem simples. Vamos aqui. Deixa eu colocar uma letra um pouquinho maior aqui, que eu vi que essa letra tá pequenininha. 25. Isso. Então, no começo aqui nós podemos colocar 5 vogais. Mas a gente vai diferenciar ela ainda por maior
ou menor, ou seja, maiúsculas ou minúsculas. Então, realmente, o meu conjunto de vogais não são só 5. Meu conjunto de vogais são 10. Então, eu posso colocar 10 vogais no começo. Posso colocar senha, que eu já tinha. Certo? Vou colocar senha aqui de minúsculo, né? Senha, que eu já tinha. E 10 no final também. Porque eu posso diferenciar. Então, eu posso diferenciar tanto no começo quanto no final. Então, ficando assim, ó, o N que eu já tinha e o 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 10 vezes 10 é 100, vezes a nova senha que eu criei, certo? Então, com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por quanto? Ficará multiplicado por 100. Então, exemplo, se ele tinha uma senha de 5 letras, que são de 5 números, podemos ser repetido qualquer número, que são... que essa senha poderia ser feita, se ele colocar uma letra no começo e uma letra no final, que são só vogais, que são 5 e 5, mas se ele puder diferenciar entre maiúsculas e minúsculas, então ele vai ter essa senha com 5 dígitos multiplicados ainda por 100. Então a pergunta final era essa: com essa prática, qual é o número possível de senhas? Ficará multiplicado por qual número? Ficará multiplicado exatamente por 100. Uma questão bem facinha, bem tranquila, né? Não tem... E caiu no Enem, viu, gente? Ó, pode ter certeza que o Enem não é difícil. Tá? É só a gente continuar firme estudando. Escreva aí no sua apostila aí. Ficará multiplicado por 100. Beleza, beleza. Vamos para a nossa questão 4. Arthur, alguma dúvida nessa questão? Não, tranquilo. Não, tranquilo, de boa, né? Bem de boa. Ó. VUNESP. Um turista de viagem. Deixa eu apagar aqui, então. Um turista de viagem de férias pela Europa observou que o mapa para ir à cidade A até a cidade B havia 3 rodovias e 2 ferrovias, e que para ir da cidade B até outra cidade C havia 2 rodovias e 2 ferrovias. O número de percursos diferentes que o turista pode fazer para ir de A até C, passando pela cidade B, e utilizando rodovia e trem obrigatoriamente, mas em qualquer ordem, é qual? Então ele tem que pelo menos usar trem e rodovia. Ele não pode usar só trem ou só rodovia. Então essa é a nossa restrição. O só trem e só rodovia é a nossa restrição. Senão a gente já multiplicava lá, ó, 5 por 4. Tá? A gente já multiplicava os dois valores, que aí não importa pra gente, a gente poderia ir por qualquer um. Tá certo? Então, deixa o professor só apagar aqui. Vamos começar então pela nossa restrição. Primeira restrição que a gente tem, tá? Deixa o professor pegar aqui. A gente comenta passo a passo. Primeira coisa que a gente tem é 3 opções para ir de A a B. Tá? Deixa o professor pegar aqui. A gente vai falando aqui. Para ir de A até B, eu posso ir por 3 rodovias ou 2 ferrovias. Tá certo? Ou 3 ferrovias ou 2 ferrovias. E para ir de B a C, eu tenho 2 opções. Tá bom? Eu tenho 2 opções. Então, esse é o nosso primeiro caso. Então, nesse primeiro caso, eu tenho 3 vezes 2 é 6. No segundo caso, eu tenho o seguinte. Eu vou por ferrovia, eu tenho 2 ferrovias, e eu vou por rodovia. Então, vamos separar aqui na seguinte forma.
Se ele escolher entre uma ferrovia, ó, se ele escolher, deixa eu colocar aqui de laranjado. Se ele escolher primeiro ir de rodovia de A até B, ele só vai poder escolher de B até C ferrovia, certo? Se ele escolher de A até B ir de ferrovia, ele só vai poder escolher de B para C e de rodovia. Então, a primeira escolha influencia na segunda, tá? Então, deixa o professor escrever aqui, ó. É essa a parte mais importante mesmo da probabilidade da aula de hoje. A primeira escolha vai influenciar, acho que influência tem acento, né? Influenciar na segunda escolha. Quando ele escolhe aqui a primeira opção, que é ir de rodovia, ele vai ter 3 opções. E aí, para ir de B para C, ele só pode escolher entre 2 opções, porque de B para C, ele só tem 2 ferrovias indo para lá. E necessariamente tem que uma viagem tem que ser de rodovia, outra tem que ser de ferrovia. Então, para essa primeira parte aqui, a gente tem exatamente 6. Ó, 3 vezes 2 é 6. 6 opções. Tá? Então, para essa primeira parte aqui, nós temos exatamente 6. Deixa eu colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. 3 vezes 2. 6. Para essa primeira parte, a gente tem exatamente 6 possibilidades. Pode falar. E na segunda aqui, ó. Na segunda parte aqui, a gente tem 2 possibilidades. Se ele for de ferrovia, então ele tem 2 possibilidades. Então vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Observe aqui que a gente não pode multiplicar. Por quê? Porque eu tenho tanto rodovia na primeira parte. Deixa eu apagar essa poluição aqui, porque aqui é tudo explicação, mas para ficar facinho para você. Minha ideia aqui é facilitar e não complicar. Ó, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, ele tem tanto rodovia quanto ferrovia. Então aqui eu não posso multiplicar. Por que eu não posso multiplicar, Sara? Isso. Por que, Sara? Tô copiando ainda. Ah, você tá anotando? Tá bom, ó. A Sara aprendeu que não pode multiplicar, por quê? Porque o conjunto não é vazio. Ou seja, eu tenho rodovia no primeiro e eu tenho rodovia no segundo. Significa que quando eu fizer a junção disso, eu vou ter elementos comuns, tanto em A quanto em B. Então, quando eu tenho elemento comum, tanto em A quanto em B, ou seja, a intersecção não é vazia, eu só posso somar. Isso, muito bem. Tá? Só multiplico quando são elementos diferentes, distintos. A exemplo do sorvete que a gente fez lá, né? Quando você escolheu o sorvete sozinho e a calda sozinha, você multiplicava ele. 3 vezes 5 é 15. Mas quando você tinha sorvete e sorvete, você não pode mais multiplicar. 5 vezes 15, né? Você tem que somar agora, que é 5 mais 15, que dá 20. E aqui é a mesma coisa. A gente tem 6 possibilidades partindo com rodovia, mais 4 possibilidades partindo com ferrovia. Dá um total de 10 possibilidades. Bom, beleza? Possibilidades. Anota aí no seu caderninho. Arthur, tranquilo? Essa foi mais fácil do que as outras? Eu achei essa um pouco mais confusa, professor. Um pouco mais confusa. Achei um pouco mais confusa. O que faltou? Enquanto o pessoal está anotando aqui, deixa só o professor colocar aqui 3 coisas, então. Para você... Ó, você tem que sempre se colocar no lugar do cara que vai fazer o objeto. Tá? É você que vai fazer essa viagem aqui. Tá? Passou o corona, você foi para a Europa, foi fazer aquela viagem dos sonhos. Andei tudo quanto é lugar lá. Amsterdã.
Bélgica, sei lá se a Bélgica tá lá. Catandúvia. Ah, beleza. Vamos lá. Vou inventar umas cidades aqui. Você tem, ó, vou colocar aqui, ó, de azul, as rodovias. Rodovias são azuis. Então, ó, uma rodovia, duas rodovias, três rodovias. É isso que ele disse pra gente. Daqui pra cá tem três rodovias. E daqui pra lá tem duas rodovias. Uma, duas. Certo? De B para C tem duas rodovias. E ferrovias, a gente vou colocar aqui de amarelo. Ó, aqui são ferrovias. Tem duas que vêm para cá. Horrível de ver esse amarelo aqui. Vamos colocar ele de roxo. Pronto. Então tem uma rodovia vindo para cá. Tem outra rodovia vindo para cá também. Ferrovia. E aqui também tem ferrovia vindo aqui. E outra ferrovia vindo aqui. Beleza. Então é isso. Se você partir desse lado de cá, ó, de rodovia, ou seja, de azulzinho, você tem que necessariamente passar pelo roxinho aqui, ou seja, que é as nossas ferrovias. Se você passar de ferrovia para cá, daqui para lá, você tem que passar necessariamente de rodovia. Ou seja, o primeiro trajeto de A até B tem que ser feito de um meio de transporte e de B até C tem que ser diferente do A até B, ou seja, tem que ser um diferente do outro. Aí, Arthur, o que você tem? Se você escolher indo por cima, ou seja, primeiro de rodovia, você tem 3 aqui e você só pode escolher 2 aqui, tá vendo? Ó? Não é verdade? Então, 3 vezes 2 deu 6. Então, a primeira possibilidade sua, ó, 3 caminhos de ônibus, de rodovia, e 2 de ferrovia. Então, 3 vezes 2. Pronto. Deu 6. Agora não, agora o Arthur fez o seguinte, ele falou, não, que nada, eu quero o primeiro pedaço ir de trem, ferrovia. Então você tem duas ferrovias partindo daqui, ó. 2 ferrovias. Tá? Deixa eu colocar minúsculo aqui. 2 ferrovias. Só que do lado de cá você não pode ir em 2 ferrovias, tem que ir em 2 rodovias aqui, ó. 2 rodovias. E aí você vai ter o quê? 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2. O resultado é 4. E agora, como você tem rodovias e ferrovias, é só juntar os dois. 4 mais 6 é 10. Então, 4 possibilidades indo de ferrovia para rodovia e 6 possibilidades indo de rodovia para ferrovia. E aí, ficou mais Compreendi tranquilo? melhor. Sim, ficou mais didático para mim. Obrigado. Isso. Não, que isso. Você tem que se esforçar ao máximo aqui, que a minha intenção é que você entenda, Arthur. É isso aí. Ó, deixa o professor voltar aqui. Então, vou pegar o... Então, estamos no exercício 4, então estamos terminando já. Opa, que beleza. Nós vamos fazer o exercício 5. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Exercício 5, o exercício 5 o Arthur entende, ele gosta disso. Tabuleiro de xadrez. Você joga xadrez ainda, Arthur? Não, não jogo não. Nem joga mais xadrez. Joga não. Joga não. Tem alguém aí que joga xadrez? Vocês aí? Não? Ih, Pô, professor, eu tento, mas eu só apanho da minha prima. Ô, Manuel, apanhar é feio, Manuel. Você não A aprendeu minha nem prima- fazer nem... Professor, ela é campeã do estado de Santa Catarina, pelo amor de Deus, só toma não, pau da então tem que menina. apanhar mesmo. Tem que apanhar mesmo. Ixi, eu nem caro também, não. Aqui em Cacoal tem um amigo que ele gosta de jogar muito, né? Aí até que eu aprendi aquela jogada do carneirinho, né? E ele acaba esquecendo, rapaz, aquilo e toda vez eu aplico nele. Quando eu aplico certinho, ele cai. As outras vezes a gente só empata e eu perco. Ela fez esse negócio do carneirinho comigo, eu fiquei puto. É, porque são 5 jogadinhas só, você já empurrar o cara e já checkmate. É verdade. Ele falou, mas como você conseguiu? Eu falei, tá aqui, ó. Aí, mas na hora, assim, ele já aprende. Eles são muito rápidos também, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que tem aqui pra gente é o seguinte. Aqui tem um tabuleiro de xadrez e aí ele diz o seguinte. O tabuleiro de xadrez tem 64 casas. Essas são 8 linhas e 8 colunas. Então, tá aqui.
De quantos modos possíveis, ou seja, podemos colocar duas torres no tabuleiro, inicialmente vazio, de modo que elas não estejam numa mesma linha, nem numa mesma coluna. Tá certo? Então, não pode estar nem na mesma linha, nem na mesma coluna. Então, isso vai ficar bem tranquilo para nós pensarmos. Deixa o professor pegar aqui, a gente já vai trabalhar no passo a passo aqui. Ó. Primeira coisa para a primeira torre. Então, aqui, as possibilidades. Eu quero que você faça dessa forma aqui no seu caderno. Ó, coloca dois tracinhos. Coloca dois tracinhos assim. Exatamente dois tracinhos. Porque as restrições, a gente tem que começar pela restrição. Tá certo? Qual é a restrição que você tem que observar? Então, primeira coisa, você tem 64 casas. Ou seja, você vai colocar a primeira torre, você pode escolher qualquer casa. Nenhuma casa está ocupada, então você tem aqui 64. Então, na primeira parte aqui, você já coloca 64. A restrição nossa está aqui, ó. A restrição está exatamente aqui. Como que eu vou fazer para colocar essa segunda torre? Tá? Nessa segunda casa. Eu tenho que observar o seguinte, que eu tenho 8 linhas e 8 colunas. Eu tenho 8 linhas e eu tenho 8 colunas. Certo? Só que ela não vai estar nas 8 linhas nem nas 8 colunas. Ela vai estar em uma dessas 8 linhas e em uma dessas 8 colunas. A primeira torre que eu coloquei aqui, ó, ela ocupou essa posição. Então, é uma das linhas e uma das colunas. Apenas uma posição. Tá certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui também eu teria 64 possibilidades. Ou, no caso, né, 63 possibilidades, porque eu já ocupei uma ali. Mas nesse caso eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que retirar as possibilidades aonde a outra torre tem que estar, ou pode estar, ou os modos onde ela esteja. Então, como eu tenho 8 linhas mais 8 colunas, então eu vou fazer 8 mais 8. Certo? Que é esse meu 16 que aparece aqui para você. Só que observe o seguinte, que eu tenho aqui dentro uma posição já ocupada dessa. Professor, qual é a posição que está ocupada? A posição que está ocupada pela primeira torre. Então, a primeira torre já está aqui, ó. Vou colocar aqui, desse jeito aqui Professor, mesmo. só um instante. Pode falar. Eu não entendi o porquê que o senhor fez esse 8 mais 8 aí. Ah, esse 8 mais 8 são 8 colunas e 8 linhas. Que ela pode ocupar. Eventualmente, ela pode ocupar. Eu tô tentando descobrir qual é a posição que ela pode estar. Que a primeira eu já coloquei. Deixa eu mudar, então. Imagina o seguinte, você soltou e não sabe onde ela está. Você soltou a primeira azul ali, você não sabe onde ela está. Então, você vai ter que considerar as possibilidades aonde ela esteja ali. Por quê? Porque, vamos lá. Eu tenho certeza vai ficar fácil para você agora. Ó. Que cor? Vamos escolher aqui um vermelho. Vamos escolher vermelho. Eu já estou um petista. Brincadeira. Aqui, ó. Aqui. Certo? Certo, Arthur? Tá vendo aqui? Certo. E aqui. E aqui, ó. Beleza? Ah, menino bonito. Aí, ó. Então, esse outro não pode ocupar nenhum lugar desse aqui. Beleza? Ou seja, não pode ocupar nenhuma das 8 casinhas da linha e nenhuma das 8 casinhas da coluna. Entendeu por que 8 mais 8? Ah, entendi. Eu entendi. Beleza. E já está ocupada uma, que é a central ali, ó, onde ela está ocupada, que é o menos 1. Então ficou o quê? Ficou 64 vezes 64 menos essa somatória que a gente tem aqui. 8 mais 8 menos 1. 8 mais 8 menos 1, 8 mais 8 é 16, menos 1 é 15. Então a restrição nossa é exatamente isso. Deixa o professor só subir aqui. Eu vou subir isso daqui. Tá? Deixa
Deixa eu subir ele aqui. Então, nossa restrição vai ser 64 menos aquele resultado ali, ó. 64 posições que a gente poderia colocar, menos 8 mais 8 é 16, 16 menos 1 menos 15. Então, vai ser a multiplicação por isso daqui. Certo? Então, ficou 64 vezes 64 menos 15. 64 menos 15 é um número 49. Então, a gente vai ter como resultado aqui na frente um sinalzinho de igual. 64 vezes 49. Um total de 3.136 possibilidades. Ou modos de se colocar essas torres aí. Tá bom? Então, deixa só o professor redefinir aqui para vocês. Primeira coisa que a gente tem aqui. A gente tem aqui são 64 casas. Então, para a primeira posição, eu posso colocar em qualquer lugar. Na segunda posição, eu não posso colocar nem na linha e nem na linha e nem na coluna onde já esteja a primeira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar as possibilidades disso. Para mim retirar essas possibilidades, eu tenho 8 mais 8, que é 16. Só que eu vou retirar uma. Por quê? Porque aqui tem um número que se repete. Ou seja, eu não posso contar a mesma casinha. Eu não posso contar a mesma casinha na linha e na coluna. Certo, Arthur? Ó, porque aqui, ó, tá vendo que essa aqui dá na linha e também tá na coluna? Então, eu tô contando ele 2 vezes. Então, eu tenho exatamente 15 casinhas. Ou seja, eu tenho 8 aqui e 7 aqui, porque eu já contei esse daqui do meio. Então, tem exatamente 15. Então, eu vou ter o quê? 64 menos 15 que já estão ocupadas por essa primeira torre aqui. E aí, ficou 64 vezes, então, 49. Arthur, ficou fácil de entender aqui? Sim, entendi. Pergunta aí. Ficou tranquilo? Tranquilo. Beleza. Emanuel, de boa? Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, então. Eu já vou encerrando por aqui, que eu estou no intervalo de vocês e dormir. Um abraço. Eu quero agradecer aqui. Sara, continua firme. Natália, Arthur, Emanuel, Eixila. Ó, gente, a Eixila está aqui até uma hora dessa. Sara, eu gostaria que depois você conhecesse a Eixila. Ela pediu para ir na tia do pastor e não voltava mais. Brincadeira. Isso era antigamente. Mas agora ela tá aqui. Brincadeira, o professor está só brincando. Gente,